Sejam todos bem-vindos, sacerdotes e sacerdotisas. É um grande prazer ter você aqui conosco no Tridcast. Hoje, um tema tão legal, a gente vai falar sobre Até o Último Homem, um dos maiores filmes de resgate de todos os tempos, para falar do maior resgate que está acontecendo. Não sei se você sabe, mas o planeta Terra está passando por um momento de resgate e a gente vai conversar sobre isso hoje. O Tridcast faz parte do projeto. Esse episódio em específico faz parte do projeto de realidade aumentada da Trid. Então a Trid, nós somos uma marca de roupa que também é geradora de conteúdo e dentro das nossas camisetas a gente trabalha com o conceito de realidade aumentada. E esse podcast em específico é uma extensão desse projeto. O quê? Marca de roupa, realidade aumentada, Tridcast, o que é isso? Está tudo embolado. Não se preocupa, a gente já vai conversar e explicar mais sobre isso, mas antes eu preciso apresentar cada um dos membros aqui da nossa mesa. Hoje nós temos aqui o Makish. E aí, Makish, tudo bem com você? Tudo jóia, aí, um prazer estar novamente aí no Tridcast. E vamos lá, um assunto bem interessante aí para a gente tá explanando aí, pessoal. Maravilha, Makish. Hoje o nosso super convidado é o Henrique. Henrique, fala um pouquinho de você aí pra gente e pra nossa audiência. Não sei se você está escutando aí aqui do YouTube, do Spotify, do Deezer, mas aqui você vai conhecer o Henrique agora. Muito bem, então acho que eu vou olhar para a câmera, porque todo mundo aqui já me conhece. O meu nome é Henrique e eu entrei ano passado no 36º curso de formação do Bombeiro Voluntário de Joinville, que é a maior instituição de voluntários do Brasil. Iniciei também minha faculdade de enfermagem, de período pós-pandemia. E é isso. Acho que essas são as minhas maiores qualificações que eu tenho orgulho de falar. E também sou diretor de um projeto chamado Clube de Desbravadores. Aí trabalhamos ali com crianças de 10 a 15 anos, desenvolvendo questões de civismo, ordem unida, questão de resgate também, noções básicas de primeiros socorros. E é isso, é um privilégio estar com vocês aqui, é um privilégio também falar um pouquinho para vocês aí de casa. Maravilha, então tá totalmente na área da saúde, né? Fazendo curso de enfermagem e hoje atuando como voluntário, estagiário de bombeiro. Isso muito aí. Bem, Henrique. Aqui do meu lado esquerdo a gente tem o Felipe. E aí, Lipinho, como é que você tá? Eu tô ótimo, tô bem feliz de estar aqui novamente. Eu discordo do Henrique, eu acho que a melhor característica dele é porque ele sobe montanhas. E pra mim isso é muito útil, porque eu não subo montanhas sozinho, então geralmente eu tô ali com ele, então... Além de tudo isso que ele falou, ele é um grande guia. É um grande guia ainda. Maravilha. Muito bem, eu sou o Felipe, o seu host desse episódio. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então agora vamos falar sobre esse projeto que é a Trid. Vamos começar pelo início, né? Trid, o que significa Trid? Do nosso nome, a gente está falando de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E o número 3, que aparece várias vezes ao longo da Bíblia, né? Mensagens muito importantes, por exemplo, as 3 mensagens angélicas no livro de Apocalipse, o livro de Eclesiastes fala também do cordão de 3 dobras, que não se quebra tão fácil, né? Um número bem representativo. Mas principalmente isso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o ID, que é o mandamento de Jesus Cristo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda tribo, toda língua. Então é uma empresa, um negócio totalmente voltado. Esse é o nosso slogan, né? Trid por todo mundo, é isso mesmo. É isso aí. E é um negócio voltado totalmente ao crescimento do reino de Deus. E ele surgiu da ideia do seguinte: a gente pensou um dia assim, e se a forma como a gente se veste falasse daquilo que a gente acredita? Se eu conseguisse pregar através da roupa que eu visto. Tem gente que chama muita atenção através da roupa, mas de um jeito ruim, de um jeito pejorativo, de um jeito brega. E a gente queria, não, eu quero chamar atenção através da forma como eu me visto, mas de um jeito bacana, que as pessoas olhem para mim e falam: nossa, que legal essa estampa da tua camiseta, que legal a forma como você tá se vestindo. Então a gente ligou isso com o fato de que às vezes é muito difícil, ou para algumas pessoas são muito difícil, puxar uma conversa sobre aquilo que você acredita, ou sobre a sua fé e tudo mais. Então eu vou pedir para nossa produção agora colocar ali na tela a camiseta da estampa Até o Último Homem, que é a camiseta da estampa que a gente está tratando hoje. Então, muito bem, essa é a nossa camiseta, essa estampa. Então você vê ali Até o Último Homem. Esse é um filme que ficou muito famoso, conta a história do Desmond Doss. A gente já vai falar um pouquinho dele depois. Se você ver a capa do DVD lá, do DVD ou do cartaz do cinema, você vai ver ele carregando, né? Ele foi um soldado que serviu como enfermeiro
né, de resgate na Segunda Guerra Mundial. E ali a gente fez a brincadeirinha colocando Jesus Cristo carregando o soldado, né? Então, quando você olha para uma estampa dessa, isso chama muita atenção. Nossa, cara, que legal essa estampa que você tá vendo. E não para por aí. Então, a Trid, ela vai fornecer para você o aplicativo de realidade aumentada, onde você vai pegar o teu celular, apontar para essa câmera e a estampa na sua camiseta vai começar a se mexer. Então você imagina a pessoa olhar aquela estampa se mexendo e falar, nossa, que legal, eu nunca tinha visto isso, muito bacana e tal. E quando você estiver lá dentro do aplicativo de realidade aumentada, você vai poder seguir para 2 caminhos. Você vai poder pegar essa estampa e assistir uma animação longa. O que é uma animação longa? Longa para os padrões de hoje, né? Mais ou menos 1 minutinho, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre o contexto por trás. Porque quando você olha essa imagem de Jesus Cristo carregando alguém, isso remete a algo, né? Jesus Cristo está salvando o cara. Então a gente vai salvando aquele soldado, né? Salvando aquela pessoa. A gente, nessa animação curta, a gente aprofunda um pouquinho mais disso. E além da animação curta, você também tem o podcast. Então você vê que é uma jornada de conhecimento, uma jornada de experiência do usuário que você pode ter para você mesmo como cliente da Trid e que você pode também passar para os outros, que daí a hora que a pessoa vê a tua camiseta, você vai poder falar para você, assiste lá o podcast, que tem muito mais, se você gostou dessa estampa, tem o assunto todo por trás disso. Então esse é o projeto da Trid, e para você não ficar curioso, a gente preparou aqui a animação longa, para que você possa assistir também. O pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está só nos ouvindo vai escutar a bela narração feita por Abinal. Abinal, um abraço para ti. E quem está vendo vai poder assistir também agora no YouTube. Lembrando que essas animações longas, elas já estão na nossa página do YouTube e você não precisa ser cliente da Trid para utilizá-las. Elas estão lá no YouTube. Não, se você quiser escutar elas sob demanda ou mandar para alguém ou mostrar lá na tua igreja, no grupo, qualquer lugar que você tiver, essa animação vai estar lá à tua disposição. E se for mostrar na igreja, de preferência já com a camiseta ali para poder mostrar a realidade aumentada, a experiência completa. Então vai lá, solta a animação longa pra gente, por favor, produção. Existem diversas fontes históricas que comprovam a existência de Jesus. Não acreditar que ele passou por este planeta é uma mistura de loucura com desinformação. A verdadeira questão é se você acredita que esse Jesus é Filho de Deus, Criador e Rei do Universo. Se a resposta para essa pergunta for sim, isso muda tudo. E muda para sempre. Pois como entender um amor desse tamanho que se entregou dando a própria vida para que cada um de nós tivesse direito à salvação? Jesus intercede junto ao Pai com a intenção de sempre salvar mais um. Ele ama e quer salvar a todos, até o último homem. Então você vê, né, que é uma expansão da estampa, fazendo um link com o filme e tudo mais. Então é esse a proposta da Trid. Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema nosso, que é esse, falando sobre salvação, né, sobre salvar. Antes da gente começar, liberar aqui os quitutes, vocês fiquem à vontade aí para se servir, para beliscar enquanto a gente conversa. Vamos botar todas as travessas lá. Então, eu queria começar com uma pergunta para o Henrique. Henrique, por que você nunca vai ver ou não deveria ver um bobeiro correndo? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa, essa é a maior mentira que tem em qualquer filme que você vai ver, né? Primeiro filme que você abre, lá Chicago Fire ou qualquer coisa assim, você vai ver a casa pegando fogo e o bombeiro já pegando mangueira, botando uma escada e saindo correndo, né? Mas no curso de formação, uma das primeiras frases assim, que a gente aprende é que bombeiro não corre. No sentido de que se você está correndo é porque você está desesperado. Então as pessoas que estão longe, tá todo mundo correndo, mas você está andando pleno no meio do fogo, tudo pegando, explodindo ao teu redor, mas você está andando. Isso não significa que a gente faz as coisas sem pressa ou que a gente fica parado, né? Mas é fazer com rapidez, demonstrando calma.
Isso para um resgatista, e até no filme a gente vê que, em momentos de guerra, é importante a pessoa, acima de tudo, manter a paciência. E a postura corporal que você tem durante, em algum momento de... como é que eu posso explicar? Em algum momento de euforia, a tua postura de não entrar, não deixar o teu corpo sentir esse momento é muito importante. Então, por isso que o bombeiro não corre. Você imagina você tá numa situação de risco e daí você vê o bombeiro correndo, cara, se o bombeiro tá correndo, o que sobra pra mim, né? Eu lembrei de um fato aqui muito engraçado agora, eu gostaria de contar pra a nossa audiência, de ver, hoje eu tô vendo o Henrique aqui, pô, um cara informação, um cara completo, e a gente falando aqui sobre ter calma e tal, e eu lembrei daquele episódio que eu abri o meu dedo, quando a gente tava cortando bambu junto. E o mais engraçado é que eu tava precisando de cuidados, eu estava sangrando, e eu é quem tava acalmando toda a minha equipe. Então, ver hoje, depois o que a formação fez com você, realmente é... Porque foi muito sangue, né? A gente tava no meio do mato cortando bambu, e se você já fez isso, o bambu ele solta uma lasca que é mais afiado que um estilete, né? E daí o Lipinho bem assim, eu acho que eu cortei meu dedo. Quando ele falou isso, eu nem dei bola, porque tipo, eu pensei, entrou uma feia. Guri da cidade, o guri da cidade aí e tal, não sei o que. Daí ele chegou perto de mim assim, o sangue escorrendo na mão, no braço, minhas pernas já ficaram bambas. Eu falei, pronto, o guri vai morrer, eu vou levar só chegar carregando, devolver pra mãe, ó. Pega agora e enterra. E foi uma das minhas primeiras saídas com vocês, né? Foi. E aí a gente entrou dentro do carro, no desespero, daí a gente saiu correndo pro hospital, aí tentando atalhar o caminho, entramos numa rua sem saída, aí teve que manobrar, então realmente o desespero nessas situações ele não ajuda, né? Na época eu lembro que até perguntaram, quem que vai ficar com o Filipinho e tal, pra fazer os pontos ali, eu já tirei o meu corpo fora, não, eu não quero ficar aqui, eu não gosto de sangue, não sei o quê. E agora eu tô fazendo enfermagem. Isso, agora fazendo enfermagem e a gente vê também, o filme ele trata disso, é muita cabeça, assim, é muito o que a tua mente, como que você vai se predispor no momento desse. Tem muita gente que trava, tem muita gente que corre, que fica eufórica, e ali é sempre um meio termo entre manter a calma e não... A verdade é que para mim lidar com essas situações, por exemplo, é que você não pode ter muita empatia, porque se você entra na cabeça da pessoa e começa a sentir a dor dela... Parece que é o teu dedo ali que tá caindo e é a tua vida que vai acabar. Você começa a sentir a dor da pessoa. Né? Então você tem que não começar a pensar na dor que ela tá sentindo, mas começar a pensar no que eu vou fazer para diminuir a dor dela. A partir do momento que você pensa no que você vai fazer, aí a tua mente não meio que perde o espaço do medo ou de sentir a dor da outra pessoa. Né? Eu lembro de uma outra situação também, quando o Henrique ele era bem... Porque eu conheço o Henrique já de bastante tempo, né? Ele tinha acho que uns 10 anos de idade. E a gente foi para um evento desse de clube de desbravadores, e daí tinha ele e mais outras crianças juntos. E foi bem na época que aqueles mineiros lá no Chile ficaram presos lá, não sei quantos dias lá e tal. E o mundo inteiro ficou comovido porque foi realmente uma situação extremamente assustadora, né? E daí foi feito o plano, broca, não sei o que, para perfurar e tirar os caras. E daí lá no evento eles fizeram um negócio assim, simularam uma toca de mineiro, né? Com uma lona, e daí lá dentro tinha pessoas feridas, tinha pessoa morta, mas tudo fake, né? E daí o objetivo das crianças... O objetivo era as crianças entrarem lá, fazer a triagem e tirar pra fora quem ainda dava pra salvar, né? E daí o Henrique... evento de clube. Esse evento de clubes bravadores. Né? E daí o Henrique entrou lá junto com outro pessoal, eles ficaram tanto tempo lá, desabou a mina, eles tentaram salvar a única pessoa que estava morta no negócio, daí morreram morto. Aí o cara tem que falar, eu tô morto, E daí morreram junto, e o mais engraçado é que assim, ó, de todas essas crianças que foram lá, eu lembro que tinha 4 crianças, 2 delas foram para a área de enfermagem, que foi o Henrique e a outra menina, a Rebeca, que foram para a área de enfermagem. Então é legal você ver assim, o processo de desenvolvimento e a evolução nesse sentido. No filme, o rapaz ele não tem histórico de enfermagem, né? O Desmond Doss ele não tinha histórico de enfermagem, senão não estudava enfermagem, não era médico, nada. Ele era um jovem cristão, e aí o país dele estava em guerra, e ele falou, não, eu tenho que servir, porque você imagina... tá todo mundo o pessoal tá indo lá para morrer por mim, eu não vou deixar isso, né? Eu quero ir lá também. Só que daí começa um dilema muito grande, porque sempre que você pensa em guerra... Tem spoiler, tá? Se tu não assistiu o filme... é um filme antigo já, então você não quer nem saber. Aí você fica num dilema muito grande, porque sempre que você pensa em guerra, você já pensa o quê, né? Pô, vou pegar aqui o meu rifle e vou acabar com o inimigo, vou cortar o mal pela raiz, né? E daí ele vai lá e fala, não, eu quero servir,
mas eu não quero pegar numa arma. E tem uma frase que ele fala muito forte no filme, que ele fala bem assim, o mundo inteiro está caindo à parte, não parece ser uma má ideia eu tentar juntar um pouco, né? Então, assim, enquanto vai estar todo mundo lá lutando, tentando tirar a vida, eu vou estar tentando restaurar e salvar vidas, né? E aí ele ia ser expulso do exército e, na verdade, ia ficar preso, né? Porque ele estava cometendo um crime. E daí ele foi e pediu lá por uma lei que eles têm pela liberdade religiosa, né? Ele falou, pela minha religião não quero matar e tal. E aí ele foi permitido ir para uma guerra, e daí o cara até lê a sentença lá e fala, você está permitido ir para a guerra sem carregar um rifle. E aí todo mundo em volta dele fica muito bravo, porque você imagina, você tá numa guerra, até você vê esses filmes americanos assim, tem muito da questão da brotherhood, né? Que é a irmandade. Então, assim, o cara do teu lado é mais importante do que qualquer coisa, né? Porque é ele que vai te salvar, é ele que vai te guiar se precisar, e é um pelo outro, né? Então você vê, assim, no filme essa ligação muito forte. E daí você imagina o que é você tá lá na guerra com o teu fuzil, olhar pro lado e ver um cara que não tem arma nenhuma para te ajudar, para te defender, né? Então você fica, eles ficavam chamando ele de covarde e tal, não sei o quê. E aí o filme vai se desenrolando. Até que na verdade o nome do filme, o filme em português chama Até o Último Homem, mas em português chama Hacksaw Ridge, que era em inglês chama Hacksaw Ridge, que é o nome da onde eles estavam, né? Do lugar que eles estavam. E daí tem uma montanha assim, tipo um gap, daí no filme até mostra um paredão eles subindo lá. E eles tinham que passar essa depressão, porque o inimigo tinha a vantagem de estar no terreno mais alto. Então toda vez que eles chegavam ali, o inimigo fuzilava de cima para baixo e você não conseguia avançar. Então eles estavam usando a estratégia de ter o terreno mais alto. Então, se eles conseguissem dominar aquilo ali, eles conseguiriam ir avançando. E aí, no primeiro dia já que eles sobem, o negócio é um desastre, recua todo mundo e ele fica para trás. E aí é onde entra essa situação que você citou ali da questão da calma, porque ele começa a trabalhar no resgate noturno, né? Então, assim, ele vai bem calmo, bem tranquilo, vai no meio da noite, na calada da noite, resgatando um por um. Daí ele pega o cara, junta o cara, carrega devagarzinho para não chamar atenção, porque de noite eles passavam, né, averiguando quem estava morto mesmo e terminando de matar, porque às vezes o cara ficava ferido lá e eles iam matando, né, os inimigos. E daí ele vai resgatando e ele resgata um monte de gente. A história dele é tão, tão grandiosa que o diretor do filme, que é o Mel Gibson, quando ele ficou sabendo da história e ele contou toda a história, ele falou, eu não vou poder colocar tudo que ele fez dentro do filme, porque vai parecer que é mentira. Então, assim, a história verdadeira do cara parece que é mentira. Então, assim, tudo que você vê no filme, inclusive tem uma cena que é maravilhosa, assim, que os caras jogam uma granada em direção a ele, assim, ele pega e dá um bico na granada de volta. E aquilo é o que machuca ele, né, o impacto. E isso foi verdade mesmo. Ele meteu um bicão na granada quando jogaram a granada lá em direção a ele. E daí você vê a transição, porque, assim, eles ficavam lá em cima, batalhando, e daí foram recuados, né, pra baixo. E ele ficou descendo gente a noite inteira. E daí ficava sempre uma guarnição ali. E daí eles viram, pô, tá descendo gente lá de cima. E daí os caras a noite inteira buscando esses feridos que eles estavam salvando e tal. E daí o cara falou, tá acontecendo um milagre, tem alguém lá. Oh, desculpa. Tá acontecendo um milagre. O cara veio, tá descendo um monte de ferido lá de cima, tem alguém salvando lá. E daí no outro dia eles chamam até ele de... Eu não vou... Eles falam, né? É o desmondoso cara, mas eles chamam de The Coward, né? O covarde. E aí, pô, o cara que era o covarde virou o herói, né? E aí ele salva todo mundo. E é tão legal a história dele que assim, ó, ele tava lá para salvar. E ele desce até pessoas do inimigo. Uhum. Porque ele viu o cara naquela situação, ele pega o cara e leva para salvar até o inimigo ali. Que ele estava ali para salvar pessoas, independente de quem, da raça, da cor, se era do país dele, se era aliado, ele vai salvando todo mundo. E aí chega um momento no filme que existe a transição, né? Que o pessoal, todo mundo odiava ele, daí ele passou a ser o herói. Aí eles vão fazer a invasão de novo, e eles estão lá esperando, né? Daí tem a fatídica cena, que é a cena, assim, a cena de estrela do filme, né? Que o cara pega e
e fala bem assim, vocês têm que subir lá e atacar. Daí ele fala, a gente só tá esperando o Desmond fazer a oração dele. Daí o cara pergunta, quem diabo é Desmond, né? Daí tá o cara lá, o Desmond Doss com a Bíblia dele, e dele orando, ele faz o... Quer dizer, não, desculpa, ele tá orando assim, né? E daí ele termina assim, levanta a cabeça, termina a oração dele, daí ele olha pro pessoal assim, e daí ele, depois da oração dele, começa a subir, porque assim, o cara tá aqui pra ajudar a gente. Então, ele ficou, e o testemunho pessoal dele, o que mais impacta é que ele disse assim, né, eu ficava sempre me repetindo a noite inteira, Deus me ajuda a salvar mais um, Deus me ajuda a salvar mais um, né? Em inglês ele fala, help me gain one more, help me gain one more, help me gain one more. E aí ele vai nesse processo a noite inteira resgatando gente. Henrique, tu já passou por alguma situação nesse tempo que você está ou no hospital fazendo enfermagem, né? Ou de estagiário do bombeiro, de resgate, de presenciar um acidente muito grave, alguma coisa assim muito feia? Com vítimas muito graves ainda não, mas sempre que a gente chega numa ocorrência, às vezes a gente não sabe se tem vítimas ou não, né? Então, a gente sempre fica meio apreensivo de fazer o melhor. Eu acho que a ocorrência mais perigosa, assim, né, que eu peguei foi um incêndio de carro, que a gente chegou e o carro tava pegando fogo, assim, o fogo tava pegando quase no fio de luz e queimando os fios que estavam... E tinha gente dentro do carro? Não, então, aí essa é sempre a preocupação, né, de você chegar e saber se tem ou não tem. E aí a equipe a gente estava em 5 naquele dia, então era uma equipe relativamente grande, tem dias, como são voluntários, tem dias que, por exemplo, corre só o motorista e o bombeiro. Uhum. E o motorista, ele não faz o combate em si. O motorista é responsável pela sinalização e por outras partes. Mas nesse dia a gente estava com uma equipe grande, então a gente conseguiu montar uma linha e logo que a gente abaixou um pouquinho o fogo, a gente já viu que não tem ninguém. Aí o demandante da equipe, que normalmente é aquele que não faz nada, ele só olha, só comanda, já foi até o dono do carro e viu que não tinha nada. A gente também já peguei agora com vítimas, né? A mais feia que eu peguei foi uma ocorrência de 2 motos que se bateram, e aí fraturas expostas, assim. E o interessante dessa ocorrência é que tinham 2 vítimas, né? 2 motoqueiros. Uma deles estava muito mal, assim, bastante fraturas expostas em membro inferior, membro superior. E extremamente calmo. Na hora que a gente chegou, a gente achou até que o cara estava inconsciente. Uhum. Eu não fui nele, eu fui na outra vítima, que aparentemente não teve nenhuma fratura, né? Depois ele foi para o hospital fazer os exames, mas aparentemente ali no exame inicial não tinha fratura, estava só um pouco tonto, mas estava sentado e tal, aí a gente deitou ele para fazer uma avaliação. Só que o interessante é que a pessoa que estava mais bem fisicamente estava extremamente desesperada. E ele começou, né, a desesperar, é porque minha família e a minha moto e não sei o quê. Enquanto o outro cara que estava ali, assim, extremamente quebrado. Quase como morto. Tudo de fora, pra mim ele estava inconsciente. Aí a galera falou, não, ele não tá reclamando de nada, tá bem até. E aí mandaram a minha vítima pra dentro da ambulância, e aí eu tive que ficar lá dentro conversando com o cara, e acaba fazendo o papel de estagiário, né, um pouco que a gente sofre. Mas aí essa foi uma das ocorrências mais difíceis que a gente pegou até agora. Mas de novo a gente volta naquela questão de manter a calma, assim, né? Então quando a gente desce, vai andando até a vítima, chega, conversa com ela, busca saber o que ela tá passando, e faz tudo com calma, e também ali a gente também... Como eu sou estagiário, sempre tem outro bombeiro, né? Então a gente nunca tá sozinho, sempre trabalhando em grupo para ter uma certa redundância, um cobrir o erro do outro, né? Uma coisa que eu acho interessante é se tu conseguir explicar a ideia do bombeiro voluntário. Porque nem toda cidade tem bombeiro voluntário. Lá de onde eu venho, por exemplo, todos os bombeiros são militar ou civil. Não existe bombeiro voluntário, né? Consegue explicar pro pessoal um pouco sobre isso também? É só chegar lá e participar, subir no caminhão e sair, vão apagar um incêndio hoje, trouxe 2 balde aqui, já era? Não é assim, né? Hoje, para ingressar na corporação, precisa fazer um curso de formação, ou então você pode, se você já é bombeiro militar em outro lugar e você quer servir aqui, você pode também meio que trazer o seu currículo e ali eles vão validar isso, né? Mas, basicamente, o voluntariado aqui em Joinville...
o bombeiro voluntário, ele é responsável por quase todas as ocorrências. A gente tem os bombeiros militares aqui também em Joinville, mas eles são mais responsáveis por algumas atividades técnicas, que o bombeiro voluntário também desempenha. E, basicamente, você faz esse curso de formação, entra na corporação ali como estagiário, e aí tem que cumprir uma série de horas até que você consegue ingressar. E aí os voluntários, é gerado uma escala, cada voluntário se prontifica, né? Eu posso esse horário, esse horário, esse horário. E aí durante a semana, assim, vai indo de semana em semana até que a gente fecha as horas. E muita gente confunde, às vezes, voluntariado também com amadorismo, né? Só que a gente também aprende no curso muito pelo contrário, que principalmente pelo fato da gente ser voluntário, a gente tem que demonstrar muito conhecimento. Até mesmo mais daquele cara que recebe para fazer isso. Sim. Porque se a gente comete qualquer tipo de erro, aí você fala, é claro, o cara é voluntário, e aí acaba queimando a imagem. Sim. Então é prezado muito pelo profissionalismo e qualidade de atendimento, justamente porque a gente faz um serviço voluntário. Então, se eu vou doar um tempo para fazer esse serviço, eu preciso fazer esse serviço com excelência e não fazer só para fazer. Então, por exemplo, quando eu tiro um tempo da minha vida, um tempo de ficar com a minha família ou com a namorada para ir lá, eu tenho que saber que eu estou fazendo aquilo porque eu quero, né? Então, não adianta eu ir lá e falar, estou cansado, não quero que tenha ocorrência. Não, eu estou dedicando tempo da minha vida e esse é o espírito do voluntariado e que eu, pelo menos, sou apaixonado por isso, né? Eu acho que se eu recebesse, eu não seria bombeiro no caso, né? Porque eu acho que você fazer algo por convicção... No filme ele trata muito disso, né? A convicção do soldado. É tudo por convicção. Ele não tá fazendo nada porque ele vai receber ou deixar de ganhar. E essa experiência dentro do bombeiro voluntário, eu acho que é algo muito bonito. Mas a gente tava conversando sobre ocorrência, né? Um pouquinho antes. E sobre qual a ocorrência mais emocionante. Às vezes também tem uma certa questão mística nisso, né? Que o bombeiro, às vezes, ele vai e arrisca a sua própria vida, né? Eu já falei aqui que o bombeiro, ele não corre, e o outro lema do bombeiro é que a gente nunca deve colocar a nossa vida em risco, porque a gente nunca pode ser mais uma vítima. Porque além de eu se tornar mais uma vítima, eu vou colocar toda a minha equipe que está contando com a minha ajuda também em perigo. Então, nunca que... Aqui, me desculpe, mas se a casa pegar fogo e explodir, eu vou sair da casa e vou analisar a situação. Eu não vou ficar aqui dentro querendo bancar uma de herói, porque eu vou ser só mais uma vítima. Então... Tem muito nos filmes, né? Acabam personificando o herói do bombeiro e tal. É óbvio que a pessoa tá dedicando o tempo da vida dela para um trabalho que é perigoso. E tá se arriscando também, né? Tá se arriscando, mas é que ele se arriscar... É um risco calculado que a gente chama, né? Você tá vendo o risco, tá sabendo que ele existe e tá tomando as medidas para isso. É a meteção de louco consciente. Isso. Né? Então... A gente sempre tá sabendo o risco que tá tomando. O pior risco é aquele que você faz e não tá sabendo que tá correndo risco, né? No caso, a gente sempre sabe que tá correndo risco e toma todas as medidas ali pra... Que é o risco adolescente, né? Tem coisas que você faz quando você era mais jovem, que você olha pra trás e fala, não, cara, não acredito que eu fazia isso, né? Aí hoje você vai ficando mais velho e você vai desenvolvendo uma certa maturidade em relação às consequências dos seus atos, né? Isso que você tá falando é legal. Porque uma vez eu fiz um curso, assim, muito básico de primeiros socorros. Era até na empresa, assim, sabe? Só já, se pegar fogo aqui, vocês saem tudo correndo e vão... e fica no lugar de abrigo lá. Curso de primeiro socorro. Se pegar fogo, você liga pro bombeiro. Você sai correndo e tal. Isso é importante. E aí uma coisa que o cara sempre repetia assim, ó, não seja você a próxima vítima. Você tá... Porque tem gente que tem isso naturalmente, como o Henrique falou, cada pessoa reage de uma forma. Eu tenho uma tendência muito grande, e eu tenho que trabalhar isso, de correr em direção ao perigo. Tipo assim, uma coisa caiu, uma coisa quebrou, eu vou lá pra tentar ajudar, instintivo, não consigo ajudar. Quando eu vejo, eu já tô lá, em cima, lá no meio e tal. E a minha esposa, ela congela. Por exemplo, assim, se acontecer qualquer coisa, né? Eu sei que eu vou ter que... sempre que acontece alguma coisa, um barulho, qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é olhar pra minha esposa, porque eu sei que ela vai estar assim, literalmente congelada, parada. E cada pessoa vai reagir de um jeito. E daí o bombeiro falou, o rapaz lá que tava... Eu acho que ele era bombeiro, sim, que estava dando essas instruções, ele falou bem assim, não seja você a vítima da situação e tenta segurar essa ânsia, porque, por exemplo, assim, você está andando na rua, bate um carro, uma moto bate num carro, o motoqueiro cai no chão, você sai louco na pista para tentar ajudar, se vem um outro carro de ali, porque o acidente pode não ter acabado ainda, né? Você ainda está desenrolando as consequências. Então, o carro passa por cima de você e você é mais uma vítima do negócio. Então, realmente, espera, olha para
agir da melhor forma possível. E às né? vezes colocar até outras pessoas em risco, né? Em questão de acidente, a gente vê muito, às vezes, curioso ou gente que está passando na ânsia de querer ajudar, mas acaba, às vezes, tomando uma decisão errada que pode colocar a vítima em perigo, né? Um motoqueiro cai, e a primeira coisa que a pessoa vai lá fazer é tirar o capacete. Arrastar o cara. Ou tirar o cara de dentro do carro, ou tirar o capacete, eu falo porque tem uma técnica, né, para você tirar o capacete da pessoa sem ali mexer o mínimo a coluna dela, né? Uhum. Então, o que eu acho, né? Se você não tem conhecimento ou não tem o preparo, o melhor faz a segurança de cena ali. Então, aconteceu um acidente, então eu vou cuidar para que a cena não piore do jeito que ela já tá. Se eu não tenho conhecimento. Se eu tenho algum conhecimento, beleza, posso lá entrar e tentar interferir na cena, né? Uma vez eu presenciei um negócio assim, que ele é trágico e cômico ao mesmo tempo, tá? Porque a pessoa realmente estava sofrendo ali. O que aconteceu? Uma moça caiu de moto bem na minha frente. Ela estava andando assim, passou um cachorro caramelo, e o terror dos motoqueiros e pau, derrubou, né? A guria foi pro chão. Só que ela não estava muito rápida. Ela devia estar, assim, entre 30 e 40 km por hora, porque era a velocidade que eu estava também e a gente estava se movendo junto. E ela se empacotou, mas assim, a 30, 40 km por hora, se você cai, você vai se machucar. E ela caiu no chão e tal. Daí eu já parei o carro, liguei o alerta. Aí já botei a mão para fora para sinalizar assim. O carro do lado já parou, já ligou. Então a gente já criou uma barricada ali. Aí a gente já tirou os triângulos, fomos sinalizando. Do nada, quando eu olho assim, tem uma pessoa assim com uma tesoura na mão assim. Vou cortar a roupa dela, e não sei o que e tal. Daí, tipo, o cara saiu totalmente já. Não, deixa que eu vou. Vamos Não sabe fazer. nem o que tá acontecendo Não, direito. vamos fazer. Vamos, não sei o que, vamos tirar o capacete. E o cara já com a tesoura na mão e tal. A sorte é que ele já foi barrado por outras pessoas que estavam. Não, a gente Isso já. aí é quando você compra um equipamento e tá louco pra usar de alguma forma. E aí o cara do nada apareceu com a tesoura ali. Não, vamos tirar esse negócio daqui e tal. Na empolgação. E aí quando eu vejo essa cena, por exemplo, assim, bombeiro trabalhando, policial trabalhando, pessoas que são até enfermeiros mesmo, né, no hospital. Porque, por exemplo, você como enfermeiro, você vai receber várias situações ali que correm risco para a tua vida também. Porque você pega uma pessoa infectada, uma pessoa doente, alguma coisa, você tem que ter todo o cuidado ali no manuseio também para tu também não ser uma vítima, né? E daí um ponto que chama bastante atenção, que é a questão do costume, né? De estar fazendo aquilo ali todo dia, a pessoa vai relaxando, e daí começa a não tomar alguns cuidados, né? De modo geral. E aí, mas beleza, o que tem tudo isso a ver, essa questão do resgate, com Jesus? Porque o que Jesus fez pelo ser humano foi diferente do que um bombeiro faz por uma vítima, ou do que o enfermeiro faz. Porque o lema do bombeiro, ele não seja você mais uma vítima, certo? No caso de Jesus, ele tomou o nosso lugar. Então, a forma como Jesus te salva, me salva, nos salva, é tomando o nosso lugar de vítima. E aí, vítima do quê? Vítima de quem? E a gente precisa daí trabalhar um pouquinho nesse conceito. Biblicamente, quando você olha para a história da humanidade, você vai ver lá no começo, né, no livro de Gênesis, Deus cria a terra perfeita, e daí vai passando os versículos lá no capítulo. Quer mais um suco aí, Henrique? Eu quero. Aqui, ó, deixa eu pegar. O cara sacou um E suco aí- aqui. E aí você vê lá no livro, no capítulo 1 de Gênesis, você vê, né, Deus criou, era bom, e daí vem o jardim, Deus criou, era bom, e daí as coisas que Deus vai fazendo era bom. Então o homem e a mulher viviam em perfeita harmonia e tinham um mandamento só, que era não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Então, quando Adão e Eva pecam, ali existe a entrada do pecado na terra. E Deus vem com as consequências, né, do pecado. Ó, você desobedeceu, e porque você desobedeceu, então vai acontecer isso, isso, isso. E no capítulo 3 de Gênesis, Deus dá a primeira profecia messiânica, né? Gênesis 3:15. Que ele fala, né, que é a serpente, né, que é representado Satanás, vai ferir o calcanhar. Então ele fala para a mulher, de você vai vir um descendente, e a serpente Satanás vai ferir o calcanhar desse descendente, mas esse descendente vai ferir a cabeça da serpente, né, vai destruir ela de uma vez por todas. Então ali existe a primeira promessa de que
viria alguém que derrotaria Satanás de uma vez por todas. Aí é importante a gente entender que, assim, Davi, ele vai falar lá no Salmo 51, versículo 5, se eu não me engano. Conferem aí, gente, em casa. Primeira coisa, confere tudo que for falado aqui, vocês vão conferir. Que Davi fala assim, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer. Essas coisas são consequências. Pecado é a condição que eu me encontro como ser humano. Porque Deus é luz. E as trevas não podem habitar na luz. Então, em Deus, em Jesus Cristo não existe pecado. Jesus fala assim, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, eu nunca vi um ramo florescendo ou vivendo fora da videira, ou fora de algum tronco de árvore. Eu nasci em Cuiabá, e Cuiabá é uma cidade muito quente. Lá faz, assim, 50 graus na sombra, né? E aí eu tinha uma árvore na frente da minha casa que eu gostava muito. E é uma espécie que é bem comum lá. Aqui no sul não tem tanto. Não vou lembrar do nome da espécie agora para falar, mas é uma árvore linda, assim. E ela é muito frondosa e ela faz muita sombra. E de um lado a folha é super lisa e do outro lado ela tem uma penugemzinha, assim, sabe? Uma camurça. E essa árvore lá na rua, ela era um ponto histórico, assim, na rua, né? Porque eram poucas casas que tinham árvores e você ia lá em Cuiabá, quando saía perto do... Eu acredito que a sombra seja bem valorizada. né? E daí é o tipo de negócio que é igual checkpoint de videogame, né? Você caminha até a próxima sombra. E se for muito longe, você morre no... A gente saía da escola, tipo assim, 11h30, saía todo mundo... Não tinha esse negócio assim de sair da escola e ficar brincando com o coleguinha, não. Cada um abaixava a cabeça e corria para viver, para sobreviver, para chegar em casa. E daí eu lembro que na esquina da minha rua, né, tinha uma árvore, e daí a próxima árvore que tinha era da frente da minha casa. Então eu chegava até essa árvore, tomava um fôlego, para daí ir para a próxima árvore. E assim, eu gostava tanto dessa árvore, que eu não tenho muita foto minha de pequena. Nossa geração, de um modo geral, não tem muita foto, que câmera era caro, revelação, então assim, eu devo ter umas 4, 5 fotos só, pequenininho. E dessas 4, 5 fotos, 3 ou 2 eu tô na frente dessa árvore. Rolê de abraçar. E aí eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi a poda dessa árvore, né? Porque assim, eu era pequeno e aí eu era embaçado quando eu era pequeno, assim, né? Muito briguentinho, assim, né? Eu fui uma criança terrível. E aí eu lembro de ver gente, daí o vô chegou lá com os caras, e os caras tinham um serrote, e eles foram subindo com o serrote em cima da árvore. Assim, eu já queria derrubar todo mundo lá, porque os caras vão derrubar a minha árvore, não sei o quê. Daí o vô explicou, não, eles só vão podar pra árvore crescer mais forte e tal. Daí eu entendi o processo da poda, né? E daí o que me chamou muita atenção é que esse Cuiabá era tão quente que quando ele cortou um galho de árvore e jogou no chão, deu alguns minutos assim, tipo, a gente foi lá pra dentro, voltou, o galho já estava todo murcho, as folhas já estavam todas murchas assim, sabe, retorcidas no chão, e aquilo me deixou triste assim, sabe, de ver um galho de árvore naquela situação. Eu era pequeno e daí eu fiquei, poxa, a árvore parecia que ela estava morrendo pedindo socorro. Depois já de grande, quando Jesus Cristo fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos, na hora eu lembro dessa ilustração, desse galho sofrendo lá no asfalto quente de Cuiabá, morrendo. E é exatamente isso, porque assim, em Deus não pode existir pecado. Como a nossa condição é de pecador, então para que a gente esteja ligado em Deus, você precisa de um intermediador. Você não consegue se ligar pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Então você precisa de alguém que faça a gente está um galho separado, porque a gente está na condição de pecado, você precisa de alguém que pegue e te reenxerte na árvore. Então, Jesus Cristo é quem faz esse papel. E aí, para fazer esse papel, ele toma o seu lugar, ou o meu lugar, o nosso lugar. Porque a promessa da morte eterna, quando você olha lá, Deus falando da árvore da vida, ele fala bem assim, ó, não come do fruto da árvore da vida, não come do fruto da árvore do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. Ali ele não está falando da morte física. A morte física vai vir como uma das consequências, mas ele está falando da morte eterna, que é deixar de existir para sempre. Então a gente merecia essa morte eterna. E aí Jesus Cristo vem e paga esse preço, morre essa morte eterna por 3 dias,
e porque ele não pecou. E daí é outra coisa também que a gente precisa conversar, que é assim, a nossa cabeça é limitada para entender como Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Até a narração da história longa fala sobre isso, que assim, se não acreditar que Jesus existiu, é só burrice. Desculpa a palavra, mas assim, ou, sei lá, negacionismo, não sei como é que você pode chamar isso, mas é... Uma questão de ignorância. É, ignorância, porque assim, ó, existem N fontes externas da Bíblia que comprovam que existiu um homem chamado Jesus, na mesma época que a Bíblia fala que existiu Jesus, que morreu crucificado e assim por diante. Então, acreditar que Jesus existiu ou não existiu não é questão de fé, é questão de conhecimento. Agora, você acreditar que aquele homem, Jesus, é o Filho de Deus, o próprio Deus, e ele era 100% homem, 100% Deus, aí isso aí é outra história. E Jesus Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem, ele passa por todas as tentações. Isso é uma coisa que precisa ficar claro também na nossa cabeça. Eu medito bastante sobre isso, que é Jesus Cristo, a gente é tentado sexualmente, com pornografia, a gente é tentado com vício de bebida, a gente é tentado com vício de N coisas. E às vezes essas tentações de orgulho, e, enfim, elas parecem que vão suprimindo a gente e sufocando. E a gente vê, quando a gente olha lá no deserto, né, as tentações de Jesus, a gente acha que as únicas tentações que Jesus passou, foi aquelas no deserto, mas não foi. Jesus foi bombardeado, ele foi testado em tudo, né? Tudo que tinha para ser testado, ele foi testado. E ele não pecou. E porque ele não pecou, então esse sacrifício é aceito. E aí ele ressuscita. Então ele paga o preço que a gente teria que pagar. E aí que está a grande diferença, né? Por exemplo, do bombeiro, do enfermeiro, ou do cara que resgata lá o Desmondoz, que é assim, eu não vou te salvar arrastando você para cá, não. Eu vou tomar o seu lugar, você iria morrer, e quem vai morrer no seu lugar sou eu. Agora, a pergunta que não quer calar é, por quantos Jesus Cristo morreu? Por quem Jesus Cristo morreu? Eu acho que nesse tempo que eu falei aqui, deu mais ou menos para entender que a morte era para a gente, porque a gente desobedeceu como humanidade, e Jesus Cristo vem e assume esse erro. Agora, por quantos Jesus Cristo morreu? Por quem Jesus Cristo morreu? Eu vejo assim da seguinte forma, que se fosse para Deus ter feito todo esse processo da salvação, né? Por causa de um homem ele viria e faria tudo isso para salvar esse homem, né? Mas ele fez muito mais que isso, né? Ele veio para me salvar, para me resgatar, para resgatar toda a humanidade, né? Aqueles que aceitarem, né? Esse sacrifício dele. Então foi o amor, assim, né? Trocar tudo que você tem, né? Para vir aqui sofrer nessa terra e vir ali e realmente assim a nossa grande esperança, né? na grande volta dele, né? E é justamente para quê? Para resgatar aquele que ele, né, deu a vida, né? Jesus Cristo vai falar várias vezes, né? Eu vim para resgatar o perdido. Tem até um dos textos mais famosos da Bíblia, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, Não pereça, mas tem a vida eterna. Então, quando a Bíblia fala todo, está falando de todos. Então, a salvação, ela está aberta e disposta a todos aqueles que crerem e aceitar Jesus Cristo como Salvador. E não existe nada, absolutamente nada que você possa fazer para adicionar a salvação que Cristo pagou, o preço que Cristo pagou por você. Aí a gente entra numa discussão legal, que é o seguinte, né? Tá, mas se Cristo pagou todo o preço e eu não preciso fazer nada, quer dizer que eu posso continuar vivendo a minha vida como se fosse uma vida de ferido, uma vida de arregaçado, uma vida... Eu preciso continuar vivendo no meio da lama lá. Tem uma cena do filme que é muito legal, que o cara, ele acha que ele tá morto, né? O Desmondoz sabe assim, que o cara achava que a cabeça dele tinha explodido. E daí ele tem tanto barro misturado com sangue no olho dele que tem uma crosta, assim. E daí, a hora que o Desmondoz chega lá, porque ele não tá vendo nada, ele começa a lutar com o Desmondoz, assim, querendo matar. Daí o Desmondoz abraça o cara, né? E acalma ele, fala, não, sou amigo, vou lavar o teu olho. E daí ele pega e lava o olho do cara e o cara volta
volta a ver, né? Então, assim, Cristo te resgata. Ele paga o preço por você. E aí, eu preciso continuar vivendo a vida do jeito que eu vivo? Eu preciso continuar vivendo essa vida de mutilado lá dentro da lama? O que vocês acham? Eu acho que toda ação gera reação, né? Então, eu acredito que principalmente quem já passou pela experiência de tomar uma decisão que muda, você realmente passa a ter um outro comportamento depois que isso acontece. Tem até alguns estudos de caso que mostram que pessoas que passam por algum determinado acidente e sobrevivem tendem a achar que elas sobreviveram porque Deus tem algo maior para elas, ou elas não cumpriram ainda aquilo que elas vieram aqui para cumprir. Isso faz com que elas mudem o comportamento. Então, tu pega, por exemplo, um acidente de ônibus onde várias pessoas morrem. Geralmente, as que sobrevivem acham que elas têm um propósito superior e elas passam a viver de forma diferente daquilo. Eu acredito que quando você aceita o evangelho, você recebe essa oportunidade de viver uma vida diferente. E, na minha concepção, pelo menos, é impossível você receber aquilo que o evangelho traz para a sua vida e não ter nenhuma mudança prática no seu comportamento. Claro que essa mudança ela não é instantânea, mas com o tempo isso vai acontecer. E eu ia até usar a expressão querendo você ou não, mas se você não quiser, realmente você não vai mudar, você não vai receber isso que a graça te dá. Mas a partir do momento que você aceita tudo isso que Deus pode fazer na tua vida, eu acho que, na minha visão, é instantâneo que a mudança comece, né? Obviamente a pessoa não vai mudar, dar um 360 na vida, mas a mudança começa a partir daquele momento. A gente já falou que Jesus Cristo veio para salvar o homem do pecado. E que pecado é a condição que a gente se encontra. Então Jesus Cristo de fato veio para salvar você de você mesmo, da sua condição de miserável, do seu orgulho, da sua natureza mal. Porque a gente tem a natureza mal, a gente quer fazer o que é mal. Paulo retrata isso da melhor forma possível, né? Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Então, assim, não é, talvez eu faça o mal. Não, esse é o mal que eu não quero, eu já fiz. E Jesus Cristo, ele tem o poder de te salvar. E é aí que a gente tem que meditar e pedir assim, a explicação, pedir o clareamento do Espírito Santo na nossa vida, a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente entenda que a gente não pode separar o poder salvador de Cristo do poder transformador de Cristo. Porque você imagina o seguinte, imagina que eu entrasse aqui nesse podcast com a testa suja, e daí você vai perguntar bem assim, por que você está com a testa suja? Ele fala bem assim, rapaz, aconteceu o seguinte, eu estava vindo para cá, e aí atravessei a rua, passou um caminhão Scania a 200 por hora, bateu em mim, eu fiquei preso na roda, vim rodando, batendo no rodado do caminhão, e daí ele parou, freou em cima de mim, eu falei, não, tô atrasado no podcast, deixa ir pra lá. Aí eu saí do meio do rodado do caminhão, vim aqui, daí você fala, cara, essa história é mentira, porque isso aí ia estar todo esbagaçado. Então não tem como eu falar que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, que é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, e não ter a minha vida transformada. O que a gente não está aqui para julgar ou falar é o tempo que isso vai levar na vida de cada um. A grande questão é que Jesus Cristo, ele transforma e transformou a vida por onde ele passou. Então você pega as histórias, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, e daí ele roubava o pessoal e Jesus Cristo entra na casa dele. Aí ele fala bem assim, eu vou restituir 4 vezes mais do que o que se algum dia eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então você vê a transformação na vida de Zaqueu e tantos outros homens e mulheres que passaram por Jesus e tiveram a sua vida transformada, né? Então, Jesus Cristo, ele te salva através da graça dele, do sacrifício, né, da sua morte e ressurreição, mas ele também te transforma a cada dia para que você possa viver agora não uma vida de vítima, mas uma vida de salvo, uma vida. Então, essas coisas que eu vou fazer, elas não são para obter a salvação, mas elas são resultado dessa salvação que opera em mim, elas são resultado desse amor que Cristo tem por mim. Então eu
Eu não vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer os mandamentos, eu não vou ser uma boa pessoa para ser salvo em ordem, no sentido de adicionar no sacrifício. O sacrifício de Cristo não foi suficiente. Eu preciso fazer mais alguma coisinha para poder fechar. E isso vem do ser humano, né? Sempre querer dar uma ajudinha, né? Sempre querer dar um complemento a mais, né? Mas sendo que tudo que o sacrifício que Deus fez, né? Foi o suficiente para que a gente não pudesse agregar em nada no que a gente pode fazer no dia a dia para agregar. Deus fez tudo e com certeza não precisa da nossa ajuda, né? É claro que aquela frase, né? Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Esse é um processo de santificação. É um processo diário, né? Uma coisa que eu acho interessante também é que a gente tenta acrescentar um pouquinho na salvação. E aí a gente sempre fala, não, você não pode acrescentar nada na sua salvação. Mas a partir do momento que você foi salvo, você agora passa a ter um outro papel. Porque a partir do momento que você se vê resgatado, é a sua obrigação resgatar outras pessoas. Sim. Então, muita gente acredita que, beleza, aceitei Jesus, agora eu vou sentar aqui na minha igreja e vou ficar aqui até Jesus voltar. Quando, na verdade, não é esse o chamado, não é esse o objetivo, né? Isso tem até a ver com o que a gente prega aqui na Trid, que é realmente o ID. O evangelho não é de senta aí e agora espera Jesus voltar. Não, o evangelho é de, beleza, fui resgatado e esse amor mudou tanto a minha vida que eu quero que outras pessoas que eu amo também passem por essa mudança, também tenham essa perspectiva da vida agora. Então, eu acho que é importante acrescentar esse ponto de que as coisas que eu faço não são para agregar na minha salvação, porque pela graça eu acredito que eu já fui salvo. A ideia é que agora eu consiga trazer outras pessoas para dentro desse círculo de salvação também. Para que seja salvo até o último homem, né? Exatamente. A questão ali, o Filipinho estava comentando antes de aceitar a graça, né? E questão de transformação também que você tem depois de aceitar a graça. Eu estava... ano passado eu estava num estágio no posto de enfermagem. E aí aconteceu uma situação de que a gente estava atendendo uma pessoa, não vou dar muitos detalhes, né? E aí a pessoa meio que reclamou do atendimento, que ele chegou bem assim, né? Pô, se fosse para mim vir aqui para vocês falar que eu estava com sobrepeso, eu nem tinha vindo aqui, porque disso eu já sei, né? Reclamando assim com a gente e a gente comentou, a gente vai ter que te caminhar, você vai ter que mudar a sua vida. E é engraçado que acho que o maior desafio de Jesus foi ele fazer as pessoas entenderem que as pessoas precisavam de salvação e que elas precisavam de resgate. Esse eu acho que é o maior desafio, quer seja do enfermeiro ou de qualquer pessoa que trabalha na área da saúde, e também da nossa como cristão, é fazer a pessoa, a vítima, entender que ela precisa ser resgatada. Sim, porque na maioria das vezes ela tá na situação, ela tá no lixo, só que diferente da guerra lá, onde o cara tá com uma perna para fora, a pessoa não vê que ela precisa ser resgatada. E quando se trata de doenças crônicas, principalmente diabetes, sobrepeso, a pessoa tá na situação e ela tá num processo total de negação de que ela não precisa ser salva. E Jesus trabalha muitos casos com isso, os discípulos, e cada pessoa que ele vai salvando são pessoas que às vezes nem vê que estão perdidas e que precisam da salvação. E dado esse processo delas aceitarem o estado que elas estão de pecadoras, logo após isso acontece o processo de transformação, onde agora elas vão salvar as outras pessoas e aí, através do próprio testemunho delas, mostrar que essas outras pessoas também estão perdidas, né? Cara, isso é tão fantástico que você tá falando, porque às vezes você chega pra pessoa e fala bem assim, ó, você precisa deixa Jesus Cristo te salvar. Salvar do quê? Salvar de quem? Não tem ninguém não tem ninguém me correndo atrás de mim, eu não estou sendo sequestrado, mas é que quando a gente fala deixa Jesus se salvar, é porque a terra está sob sequestro. A humanidade está sob sequestro. Você já nasceu em cativeiro. Né? É verdade, você já nasceu em cativeiro. E isso é tão. Você imagina o seguinte, assim, eu vou pegar essa tua fala e vou fazer a ilustração. Você imagina que você é sequestrado. E aí o cara vai lá, bota um saco na tua cabeça e te leva para um quarto lá. E daí você tá passando lá pão e água, tá sendo torturado e tudo mais. Mas chega um determinado dia lá que você começa a olhar e fala, cara, quer saber? Esse cativeiro aqui nem é tão ruim, né? E daí você começa a enfeitar o cativeiro. Aí você bota uma florzinha no cativeiro, aí você pede uma fronha, você pede um lençol novo pro sequestrador. E daí você vai arrumando o cativeiro. E é exatamente isso que, quando Jesus fala assim, ó, não acumule tesouros aqui na terra, porque onde está seu tesouro vai estar seu coração, a Bíblia fala disso.
é exatamente sobre isso. É você não perder a perspectiva da eternidade. E, de novo, a gente não está falando que é pecado você se profissionalizar, não é pecado você buscar prosperidade, excelência através da tua vida. A gente está falando que o problema é quando essas coisas são o foco e o único motivo da sua existência. Porque buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é o equilíbrio desses aspectos todos, porque é realmente muito difícil você ter uma vida onde toda a sua vida financeira está descontrolada, porque o ser humano, ele é um emaranhado de conexões, né, diárias. Então, assim, eu tenho minha vida financeira, eu tenho minha vida espiritual, eu tenho minha vida conjugal, tenho minha vida sentimental e assim por diante. Então, quando uma dessas áreas está ruim, as outras áreas acaba pagando, né? Eu sempre gosto daquela ilustração que tem um balde, daí no balde tem um furo bem no meio. Assim, por mais que a capacidade do balde seja larga, grande, a hora que chegar no furo, a água vai vazar. Então, assim, você tem capacidade para encher mais, só que aquele furo que está ali embaixo vai escorrer. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai... Existe uma oração que Deus sempre vai responder sim, que é a oração de que quando você ora e pede para Deus te mostrar aquilo que precisa ser melhorado na sua vida. Se você tiver coragem de fazer essa oração, se ajoelhar e verdadeiramente falar, Deus, me mostra o que está errado na minha vida, aquilo que eu preciso mudar, o Espírito Santo vai te mostrar, porque ele está trabalhando no seu coração, tá? No nosso coração, no coração de cada um de nós, nesse processo de santificação, para que a gente não vive mais essa miséria de viver como uma vítima, mas viva como alguém que foi salvo, né? E às vezes a gente, assim, né? Quão ridículo seria eu estar lá no chão, sofri um acidente de moto, e daí o bombeiro vem, e daí ele começa a mexer em mim, eu falo, não faz assim, faz assado, e começo a dar pitaco naquilo que o médico, o bombeiro está fazendo. Não, você está amarrando... Eu fiz um mini curso de primeiros socorros. Eu vi no YouTube que você está fazendo errado. Eu sei que não é assim, amarra meu braço de tal jeito, né? Puxa, cala a boca. E às vezes a gente tenta fazer isso, né, com Deus e mostrar para Deus como é que as coisas deveriam ser feitas. Pior que isso, né? Às vezes a gente tá esticado no chão lá, sem uma perna, a gente simplesmente levanta, vai para casa e fica sangrando, morrendo o resto da semana ali, tendo uma hemorragia e negando que a gente tá precisando de ajuda. Uma coisa que eu acho que é importante ser dito é que principalmente a nossa geração, tu é de uma geração abaixo da minha ainda, mas essas últimas gerações estão normalizando o sofrimento. E é tipo uma coisa, desculpa, mas é ridículo você normalizar o sofrimento. Sim. Então tem coisas que não está tudo bem e vocês simplesmente aceitaram isso. Estou falando vocês, agora já me colocando aqui como tio. Vocês mais novos simplesmente aceitaram esse tipo de coisa. E não é normal você viver uma vida triste. Não é normal você viver uma vida miserável. Não é essa a ideia. A gente acredita muito em questão de planos divinos e etc. E não dá para pensar que é isso aí que Deus sonhou para tua vida. Porque quando você para pensar que Deus é um Deus de amor e Ele pode melhorar a tua vida, fica muito claro de que você está vivendo numa situação que você precisa de mudança. E eu acho que isso é ponto fundamental. Você precisa entender que se você está passando por muita dificuldade, não é esse o plano de Deus na tua vida. Você tem que entender o que tu está fazendo de errado, se você está fazendo algo errado hoje, ou se isso é consequência de algo que foi feito errado por você, por seus pais. E hoje vocês só estão colhendo aquilo que vocês plantaram e entender o que Deus espera de você para que você viva uma vida melhor, porque a vontade divina para a nossa vida é que nós sejamos extremamente felizes. E isso não quer dizer que você vai viver num mar de rosas, né? Obviamente. Mas se tá muito ruim também, tem algo errado. Eu acho que as pessoas normalizaram, tipo, viver na desgraça, sabe? E é essa mesma questão, tipo, o cara... Claro que é um sentido figurado, né, gente? O cara sofreu um acidente, ele simplesmente levanta e sai andando. E não é assim que funciona. Porque uma coisa é você saber que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus Cristo fala isso. Outra coisa é você normalizar a aflição, né? Porque não é esse o plano que Deus tem para sua vida. E a gente, às vezes, se condiciona e quer e se abraça com essa condição de vítima, condição de miserável, quando Deus tem a maca, quando Deus tem a
o processo de restauração da sua vida. E, infelizmente, seria bom se o resgate cristão e a transformação cristã fosse uma questão de emergência, né? Onde a gente tá ali numa situação deplorável, precisando de ajuda, e aí vem o bombeiro, ajuda a gente, e a gente também. Porque eu, pelo menos, vejo a salvação e a transformação cristã, até o Makish falou que é a questão de um processo, eu vejo como uma mudança de rotina, uma mudança na sua vida. Óbvio que muitas pessoas vão ter o ponto que aceitaram a graça e sentiram o poder do Espírito Santo na vida delas, mas em algum momento a rotina dela, a vida dela vai precisar mudar de uma maneira onde ela vai precisar tomar uma decisão racional, onde não vai ser simplesmente o Espírito Santo agindo na vida dela. Ela vai precisar parar, pensar no estilo de vida que ela está tendo, o que ela está fazendo, e a partir disso mudar as suas ações, porque o Espírito Santo acolheu e tirou ela naquela situação de emergência que ela precisava. Então, sempre vai precisar ter o passo humano, porque Deus nunca vai pegar a gente, nunca vai nos transformar se a gente não querer ser transformados, né? Ele pode nos ajudar em momentos de emergência, mas em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar tomar a nossa decisão de querer transformar e querer levar uma vida normal. Coisa que eu acho interessante, um dos milagres que eu acho mais interessantes é o do levanta e anda, a cura do paralítico. Sim. Porque o cara tava precisando ser curado e Jesus fala com ele, levanta e anda. E eu penso que se ele falasse isso pra mim ou pra qualquer um dessas gerações agora, o cara ia olhar pra ele e falar, pô, tu é idiota, eu sou aleijado, como que eu vou levantar e andar? E às vezes ele esperava que Jesus se abaixasse e fizesse alguma imposição de mãos, uma oração sobre a perna dele. E ele pediu, Jesus falou, levanta e anda. E ele acreditou que naquele momento ele ia conseguir levantar e andar. Eu tenho certeza que ele já tinha tentado levantar e andar a vida dele inteira. Mas quando Jesus fala com ele, levanta e anda, ele simplesmente levanta e anda. Ele acredita. E eu acho que falta muitas vezes na gente, como cristão, viver como alguém que foi resgatado. E Jesus, é como se Jesus falasse a mesma coisa. Levanta e sai daí, você foi resgatado. E você fala, ih, tô tentando já, pô. Se ele tivesse mandado jogar a rede do outro lado do barco e os caras tivessem falado, tá maluco, a gente já tá jogando a noite toda, o milagre não teria acontecido, quem é o pescador cara. que sou eu, maioria dos milagres vai acontecer isso, né? Necessitar do passo de fé da pessoa que tá na situação. Mais louco que essa história ainda é a questão de Lázaro, amigo de Jesus, né? Que ele tava morto e aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Ou seja, você pega e vem para fora, né? Lázaro precisou ter ali um passo de fé dele pegar e vir para fora. E aí precisou ainda... As pessoas que estavam fora da caverna, que nem viram Lázaro lá dentro, Jesus pega e fala, né? Agora vão lá e tirem aquela pedra. Pô, o cara tá lá 3 dias já, por que eu vou lá tirar aquela pedra, né? Então precisou ali de passo de fé, não só de Lázaro, mas de toda aquela multidão, para entender o processo de transformação que Jesus queria mostrar para todo mundo. E tem um aspecto interessante que era associado a esse levanta e anda, geralmente no final vinha, vai em paz, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Então é a fé de que Jesus Cristo tem poder para te restaurar. Então hoje Jesus Cristo tem um chamado de, meu filho, levanta e anda. Eu te dou força, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te guio. A Bíblia fala que em Deus está tanto o querer como o efetuar. Então eu sou o Deus que te dá força para... Essa mudança que você acha que quer, que está surgindo do teu coração, nem isso é de você, sou eu que estou colocando essa vontade de querer mudar. Então esses são um dos primeiros pontos, é eu entender que eu estou sob um sequestro na minha vida espiritual e eu preciso de um salvador, porque sozinho eu não consigo me salvar. Quando esse salvador chegar, eu dar espaço para ele trabalhar na minha vida e ter fé de que ele tem poder para agir na minha vida. Aí a gente linka isso, estou fazendo uma recapitulação de tudo que a gente já falou aqui. Aí a gente linka isso com aquilo que o Lipinho já falou, que é a questão de, beleza, agora você foi salvo, vai lá e salva outras pessoas. E aqui eu queria gastar uns minutinhos conversando sobre isso, que é quando a gente vira bombeiro, aí é que mora o grande perigo, porque às vezes vai acontecer... Bombeiro espiritual. É o bombeiro espiritual, porque daí às vezes vai acontecer assim, né? Você imagina aqui, Jesus Cristo fala bem assim, eu vim para aqueles que estão doentes, quem está doente que precisa do médico. E daí chega uma pessoa lá espiritualmente sem um braço. Você imagina quão ridículo fosse assim. O cara entra na sua casa com o braço cortado, jorrando sangue. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, meu braço está jorrando sangue. Você fala, não, cara, você está muito mal para ir para o hospital. Vamos esperar aqui um pouquinho, eu vou te limpar, eu vou te lavar, deixa de... Você está pisando torto, começa a andar reto, tal, porque você está muito mal para ir para o médico.
Eu vou te segurar aqui um pouquinho. Isso seria uma situação ridícula de acontecer. Então, se o bombeiro vai, ele pega a vítima, a primeira coisa que ele faz, cara, vamos levar esse cara pro hospital. Ele faz o primeiro socorro ali, mas o primeiro socorro é nada comparado ao que vai acontecer, né, nos próximos passos. E a gente tem muito disso. A gente acha que os primeiros socorros é a parte mais importante. Daí a gente fica segurando o cara. Não, você tá muito mal para ver Jesus, né? Você tá muito pecador. Vamos tirar um pouco desses pecados aqui da sua vida e depois você vai para Jesus. Então vamos melhorar um pouco. Isso é ridículo. Então a gente precisa entender que... É porque o cara que age dessa forma, ele não fez o curso. Ele não entendeu ainda. É o que a gente fala que é o cego perdido em tiroteio. O cara... Isso é muito louco, porque a gente tava falando sobre reconhecer quando a gente foi salvo. E tem muita gente que acha que, tipo, não, eu já tô aqui tranquilão, agora eu vou sair para resgatar o outro. Mas o cara não sabe o que ele precisa fazer. E a ideia do primeiro socorro não é necessariamente salvar a vítima. Se você é um leigo e você vai fazer o primeiro socorro, a sua única missão é chegar ali e ligar para alguém que sabe o que tá fazendo. E daí essa pessoa, ela vai te instruir, ou ela vai mandar tu não fazer nada, porque a equipe vai chegar. Eu acho que na igreja a gente tem que entender isso também, de que não é a gente que salva. Sim. A gente recebe... Não é a gente que salva, não é a gente que transforma. Não. A nossa única obrigação é amar. E ponto. O cara chegou, beleza, Jesus, cuida desse aqui. Eu fiz a minha parte, recebi ele bem, vou fazer aqui o primeiro socorro, que é direcionar... Não se isentando da situação, né? Mas direcionando para perto de Jesus. Eu acho que, e agora na crítica, principalmente à igreja, eu acho que de muito tempo para cá, algumas igrejas acabam mais afastando as pessoas que estão chegando do que aproximando. E é esse o caso que você estava falando. O cara tá muito mal e você quer que ela melhore primeiro antes dela procurar quem pode fazer a mudança. Sim, porque tem muitos cristãos que assumem... Cristãos, né? Não cristãos. Eu tenho uma dificuldade séria com palavras que terminam com tio, plural de palavras que terminam com tio. Tem muitos cristãos que assumem um papel que não é o papel deles. Então, assim, uma situação que alguém chega para você precisando de pão, então essa é uma situação que você pode agir. Você vai dar o pão. Esse é um primeiro socorro que você pode agir. Tem alguém precisando de vestimenta, esse é um primeiro socorro que você pode agir. Tem alguém precisando de água, esse é um primeiro socorro que você pode agir. Tem alguém chorando, precisando de um ombro amigo, esse é o primeiro socorro que você pode agir. Agora, se a pessoa tem um vício em alguma coisa, você não é capacitado para fazer com que ninguém deixe de ser viciado em alguma coisa, você não é julgador dessa situação no sentido que não está nas tuas mãos transformar isso. Quem vai transformar isso é, em muitos casos, a ajuda médica mesmo, clínica, em alguns casos, e principalmente espiritual, porque tudo é espiritual, né? Nesse sentido, Paulo fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, principados e potestades. Então, a fé ela é muito importante dentro desse processo todo. E a gente, como igreja, como cristão, como ser humano, precisa entender isso. Até onde vai o meu campo de atuação, porque da mesma forma, assim, daquela história de... Isso vai nos dois sentidos também, não só no sentido de espera aí que você está muito ruim para ir para o médico, mas no sentido de, não, dar o teu braço aqui que eu vou colar. Daí, dar um guspe lá, vou tentar grudar o seu braço. Então, isso é ridículo. Mas, às vezes, a gente tenta fazer isso. Você assume uma situação de transformação que você não tem capacidade para fazer aquilo. Então, você não é formado na área, você não tem o respaldo financeiro, temporal, físico, emocional para tentar fazer aquilo lá. Mas você pode apontar para o caminho. E esse erro eu acho que vai acontecer principalmente depois que a pessoa já está um longo tempo depois daquele momento de resgate dela. Então ela passou o momento de resgatado para resgatador. Só que ela esqueceu que ao mesmo tempo que ela tem que resgatar os outros, ela continua sendo uma miserável e também continua necessitando do resgate todos os dias. Só que ela se distanciou tanto da sensação de ser vítima, que é quando ela vê a outras pessoas na sensação de vítima, ela fala, pô, não, peraí, esse cara com tatuagem ou sei lá, eu vi ele fumando no bar e hoje tá aqui na igreja, esse cara tem que parar de fumar antes de vir aqui pra igreja. Porque ele já distanciou tanto dessa pessoa, ele continua sendo um pecador igual. Só que ele já tá há tanto tempo se achando resgatador, longe do campo de batalha, que ele agora acha que as outras pessoas não são dignas daquilo, do resgate dele, né? Quando até
mais uma frase aí do bombeiro, né? Ou no curso de enfermagem também já escutei isso, é que a gente não escolhe vítima, é a vítima que nos escolhe. Então, se chega alguém na igreja ali precisando da nossa ajuda, não sou eu que vou escolher se eu vou ajudar ela ou não. Eu vou simplesmente escutar o que ela está falando e buscar ajudar ela para que ela precise. Nós tivemos uma situação aqui mesmo na cidade ali, a gente viu o carro tinha batido ali e tal, e tinha uma criança no colo da mãe, né? E o pai estava desesperado, resolvendo ali a situação. A Denise falou assim, vamos parar para ajudar ali. Né? E ela perguntou, para onde você está indo? Quer que a gente... eu estou indo levar a minha filha numa consulta que tem. Então a gente pegou e foi conversando, pegou eles ali. E aí no finalzinho a gente entregou um livro, né? Falando sobre esperança. E ali ela falou, olha, eu estou fazendo um estudo com o pessoal que entrega esse livro também, né? E a gente falou, coincidência, né? Mas eu não vejo assim, dessa forma. Eu vejo que Deus coloca as pessoas na hora certa, né? Então, ele não une, não é o acaso, e sim propósito. Ele une propósitos. E depois de um tempo a gente foi no batismo dessa pessoa ali, que legal. né? Ela, o esposo, né? A pequena já não era mais pequena, já era grandinha, né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande, assim, ver um processo, né? De um pequeno resgate, né? De um algo pequeno que você faz para o seu próximo, né? E você vê o resultado disso tudo. Eu acho que às vezes a gente tende a colocar como as coisas grandes demais como uma desculpa para a gente não fazer. Então, um exemplo básico é você comer toda a comida do teu prato porque tem alguém do outro lado do mundo que está passando fome. Isso não faz o menor sentido. O fato de você comer toda a comida do teu prato não elimina a fome da pessoa que está do outro lado do mundo. Isso é uma abstração que a gente coloca na cabeça da gente, se isentando da responsabilidade de alimentar pessoas. Mas a minha obrigação hoje não é alimentar necessariamente a pessoa que está do outro lado do mundo, porque lá tem outras pessoas. A minha função hoje é alimentar quem está aqui perto de mim. Sim. Só que eu acho que às vezes a gente coloca assim o evangelho como uma coisa absurda, como uma defesa. Tipo, não, isso daí é muito difícil, eu preciso de pessoas capacitadas. Pô, levanta aí e abraça teu colega que tá chorando, dá 1 quilo de comida na tua igreja, sei lá, qualquer coisa. Porque assim, igual tu falou, tu tava passando de carro, tu pegou a mulher, colocou dentro do teu carro, levou lá na consulta. Tipo, não foi algo surreal. Você não levou ela pra fazer a consulta em outro país, sabe? E eu acho que às vezes a gente tende a nem colocar... operou a filha dela também. E nem lá, tu né? resolveu fazer a coisa. Fala, não, eu sou oriental aqui, pode me falar. Segredos milenares. Não, tu simplesmente ajudou ela a fazer aquilo. Não é algo, tipo, extremamente difícil. Você não carregou ela no braço e tal. E eu acho que às vezes a gente tende a colocar esses resgates como coisas muito grandes. E hoje em dia, se você simplesmente ouve alguém que tá precisando conversar, você muda o dia daquela pessoa, você muda a semana daquela pessoa. Então, eu acho que é entender que o evangelho, ele é inerente à nossa vida. Tudo que você faz hoje tem que ser a partir da perspectiva de que você foi resgatado e você pode resgatar outras pessoas. Isso não é extremamente complicado na maioria das vezes. E aí 2 coisas eu quero comentar disso, que é aquilo que o Henrique falou, que a pessoa tá tanto... Lembra no começo que eu falei que o médico, o bombeiro, o enfermeiro tá fazendo há tanto tempo que começa a ficar descuidado? Então, a gente como bombeiro, você vê, né? A conversa vai se fechando, né? Os loops que são abertos vão se fechando. E aí nem foi combinado nada, né? E não foi mesmo. Um olhou pro outro. Será que não foi? Eu não tava nesse combinado. Não, Então. não foi. E aí, o cara, você vai fazendo tanto aquilo que você vai negligenciando algumas coisas. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ficar atento, né? Eu não sei quanto tempo você que está escutando está longe do campo de batalha do evangelho, mas você tem que se aproximar, porque é ali que está a realidade do mundo. E outra coisa é isso que você está falando, que assim, que o Lipinho falou, que é a questão de que às vezes eu acho que a missão é eu ir para lá, não sei na onde, outro país, para pregar, para fazer outra coisa. E Deus, ele vai usar o que você tem na mão. Quando você vê Deus chamando Moisés, daí Moisés fala, eu sou pesado de língua, tal, não sei o que, mas Deus fala bem assim, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Então tá, então você vai usar esse cajado aí. E daí você vê várias vezes o cajado que Moisés estava na mão, servindo para tirar água da rocha, para fazer milagre lá na frente do faraó, para abrir o Mar Vermelho. Então Deus usou o que ele tinha na mão. Alimenta essa multidão aí.
o que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixes. Então, tá bom, então eu vou usar isso aí que vocês têm. Porque não é a respeito da gente, é a respeito de Cristo e é a respeito do próximo. Então, quando você coloca o seu pouco, o seu miserável na mão de Jesus Cristo, vira muito. Porque o poder não está em você, mas o poder está no Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de morar fora durante um tempo, né? E justamente isso que vocês estavam falando, né? De usar as pessoas que estão à sua volta. Aí tinha uma pessoa peruana, tem muitos latinos lá, peruano, tem argentino, e aí tem essa comunidade brasileira também, e aí ela falando assim, como é difícil evangelizar um japonês, demora de 2 a 3 anos para você conseguir evangelizar um japonês. Eu falei, cara, para e ver a população que está à sua volta, né? Que fala a tua língua, né? Uhum. Né? O espanhol, o português ali, e vai evangelizar essas pessoas. Você não precisa, né, aprender uma nova língua para evangelizar, não faz a diferença no meio do teu povo. Né? Deus só precisa de um japonês para alcançar os outros japoneses, né? E é isso, a gente às vezes a gente esquece que a missão ela é de Deus, e Deus vai fazer essa missão acontecer. O que a gente precisa fazer primeiro de tudo o que a gente precisa fazer? Se entregar nas mãos de Deus, para que Ele faça a obra dele através da nossa vida, entender a nossa condição de miserável pecador e de que Ele chama a gente para ajudar no primeiro socorro no mundo cristão. Henrique, a gente está finalizando, chegando nos momentos finais aí do nosso podcast. Se você pudesse dar um conselho como estudante de enfermagem, como bombeiro voluntário para as pessoas, o que você, relacionado a essa questão de salvação, de salvar até o último homem, o que você falaria para elas? Eu falaria, recapitulando, eu já comentei isso, mas a primeira questão é que a gente tem que saber que a nossa posição é de vítima e que a gente corre perigo. E eu acho que cada dia que a gente se levanta, a gente tem que ter a noção de que eu não vou correr, né? Eu vou descer aqui do caminhão, no caso, imagine você como bombeiro, você chegando numa ocorrência com sirene tocando, as pessoas olhando desesperadas, e aí você tem que descer do caminhão e você não vai correr, e você vai fazer todas as coisas do seu dia de maneira calma e nunca prestando atenção nos sentimentos que você está tendo, nas coisas ruins, mas sempre pensando naquilo que você vai fazer para tornar o seu dia melhor. Então, o meu maior conselho é isso. Amanhã você vai acordar, acorde, não corra, faça tudo com calma. Primeira coisa que você faça no seu dia, busque a Deus, busque as coisas tranquilas, prepare o seu corpo para o resto do dia e durante o dia pense sempre naquilo que você vai fazer para deixar o seu dia melhor. O primeiro passo você já fez, que foi buscar Deus no seu primeiro momento, e o resto agora é só consequência dessa sua primeira decisão. Amém. Jesus Cristo veio para salvar até o último homem. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a mim, Ele quer salvar você, Ele quer salvar a todos nós. Mas para isso a gente precisa abrir o nosso coração. Então eu quero terminar esse podcast fazendo uma pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, Lipinho, tu tem alguma coisa para falar pra gente? Claro que sim. Curte esse podcast se você gostou. Se você não gostou também, não esquece de mandar para um amigo. Se quiser mandar para um inimigo também pode. Fala, olha, você está precisando ser resgatado. Isso aqui é o primeiro passo. Manda para ele. E no mais é isso. Tá, então a minha pergunta é o seguinte. Você já aceitou Jesus Cristo como teu Salvador? Como Salvador e Senhor da sua vida? Se não, agora é um excelente momento para fazer isso. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. E até a próxima. Tem uma porrada de Tridcast aí para você assistir. Pode ficar mais um tempão aí conosco. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.